parte do quórum já está aqui, o pessoal vai entrando também. Mas, enfim, né, introduzindo aqui a ideia do webinar de hoje, óbvio, pela MGID a gente fala um pouquinho de análise, né, e otimização também de tráfego, né, e, obviamente, de receita, né, dos veículos, dos publishers, né, os sites que produzem conteúdo aí digitalmente. Se puder passar, acho que, né, damas na frente, né, Ju? Então, se pudesse apresentar primeiro, depois eu dou uma introdução do meu lado e a gente já inicia aqui também. Mas assim, claro, eu fico muito feliz de estar palestrando aqui hoje nesse webinar. Eu vou brevemente me apresentar. Então, eu sou a Julia Tomás, eu trabalho na MGID há aproximadamente 3 anos como Publisher Success Manager. O meu foco é garantir que os parceiros consigam atingir suas expectativas e metas de monetização, sempre com um olhar atento, né, enfim, às métricas, às estatísticas. Sempre que existe alguma oscilação, eu sou a pessoa que compartilha, né, essas questões, e também, sempre que existe alguma novidade, algum lançamento de produtos, sou eu que compartilho, né? Então, o meu papel ali é ser o suporte desses parceiros, né? Sou uma das gerentes de conta dos publishers aqui no Brasil, tenho bastante experiência em publicidade nativa e programática. Boa, show, Ju. Bom, sem mais delongas, então, me apresentando também, né? Como vocês podem ver, meu nome é Lorenzo, eu sou responsável aqui por novos negócios com veículos para a MGID, tanto no Brasil como América Latina. Aqui na MGID tenho 1 ano e meio, mais ou menos, de casa, mas já venho atuando aí com marketing digital um pouquinho mais de 10 anos. Já passei em algumas empresas como Yahoo, Critel, e a maior parte desse tempo trabalhando aí com os veículos de mídia, né, olhando para monetização, dados. Então, acho que reforço a mensagem aqui da Ju, né, é um prazer estar com vocês aqui hoje, falar um pouquinho aqui de MGID, falar um pouquinho também do nosso mercado, trocar com vocês, ouvi-los, e eu acho que a gente pode dar seguimento aqui então, né. Já pegando o gancho, só passando em cima rapidinho da nossa agenda, né, para o papo de hoje. Então, a gente tem 1 hora aí programada, né, para cobrir todo o material, obviamente para ouvir vocês, né, engajar aí, entender perguntas, respostas, né, no final também da apresentação a gente deixa um espaço ali, alguns minutos para responder qualquer pergunta que tenha ficado aí do lado de vocês, mas a agenda do papo de hoje é simples, né, acho que o primeiro ponto aqui é a gente entender, obviamente, como é que funciona, né, ou como a gente analisa o tráfego dos sites. Num segundo momento, a gente vai passar um pouco em cima de métricas, né, essenciais aí que a gente usa no dia a dia para analisar, né, a performance tanto da audiência como também da receita publicitária. Vamos contar um pouquinho aqui também o que é publicidade nativa, né, e quais são os formatos da MGID dentro dessa vertical, como que a gente atua, né, dentro desse setor. Depois falar um pouquinho de otimização de receita, né, que eu acho que é muito do que interessa aqui o pessoal que está junto, como é que a gente, no mercado cada vez mais desafiador, obviamente, né, como é que a gente mantém a audiência crescendo, obviamente, monetiza ela da melhor forma, né, então, aqui a ideia é a gente abordar um pouquinho de como a gente consegue ajudá-los, né, nessa otimização. Depois vamos falar um pouquinho de como atrair e engajar, né, os leitores, a audiência. Uma coisa, obviamente, não funciona sem a outra, então é tão pertinente quanto aqui a gente falar um pouquinho disso também. Depois a gente tem uma surpresa para quem ficar aí até o final, né, uma oferta exclusiva para trabalhar com a gente. E no final, como comentei, né, a ideia é que a gente deixe aí uma sessão para perguntas e respostas, tá, pessoal? Então, só reforço aqui novamente, tá? Participem, contribuem, mandem suas mensagens, comentários, feedbacks no chat, que a nossa equipe aqui, assim como eu e a Ju, a gente está aqui para ajudá-los também e responder essas questões, né? Isso, já vamos se preparando aí para as perguntas, que ao final a gente vai ter um momento aí para respondê-las. Dando seguimento aqui, então a ideia hoje, conforme o Lô comentou, né, então a gente falar um pouquinho sobre como entender, né, analisar o tráfego do seu site. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre algumas estratégias, né, sobre diferentes fontes de tráfego também. Então, seguindo aqui, vou começar, né, sem mais delongas, né, falar um pouquinho sobre o tráfego direto, que nada mais é do que o tráfego que se origina ali, né, enfim, quando o usuário está navegando ali, né, enfim, já sabe o site que ele quer navegar, né, então, quando ele já pesquisa ali direto na aba do Google, então já salva nos favoritos, um perfil ali, né, enfim, algo que interessa muito ali, né, muitos publishers é entender que esse tipo de tráfego, ele é muito... tem um tráfego muito qualificado justamente porque esse usuário ele já é fidelizado. Então, ele é um usuário que busca ali entender esse site, ele quer procurar notícias desse site, ele já tem um interesse, né, pela marca. Então, o que muitos publishers fazem é, enfim, tentar reter ainda mais esses parceiros, né, com estratégias de retarget, né, enfim,
E por conta disso, justamente por conta desse perfil desse usuário que já tem um interesse prévio no site, que a gente tem taxas de CTR tão altos, né? Então, falando ali de publicidade especificamente, a gente identifica ali né, que sites que têm majoritariamente um tráfego direto têm a tendência ali a observarem um CTR mais alto, né? O que também, consequentemente, também influencia no VCPM. E aqui a gente tem algumas estratégias ali, né, focadas, conforme eu comentei, em retargeting, que envolve ali, né, trabalhar branding, né, enfim, memorabilidade do domínio, enfim, essa questão do layout é muito importante, incentivar o salvar nos favoritos, fazer com que esses usuários, essa audiência se sinta importante, né, valorizada, porque eles já têm ali, né, um interesse no site, eles já voltam ali muitas vezes, né, então trazer ali estratégias como newsletters para fidelização, né, enfim, envio de notificações push também. Dando continuidade, a gente também tem ali o tráfego orgânico, né? Enfim, essas duas, o tráfego orgânico, ele é muito dependente ali do Google, né? Também de SEO. E como é que ele funciona, né? Então, essa fonte de tráfego, ela vem muito ali, né? De quando o usuário ele tem ali um interesse por um assunto específico, né? Enfim, algum conteúdo. E ele pesquisa, vamos dar como exemplo, né? Na aba do Google, e aí ele quer saber algum tópico ali, e aí aparece ali no ranking, né, algumas pesquisas ali, né, alguns tópicos aqui, ali, alguns links para ele acessar, e aí dessas matérias de sites. E é o que muitos publishers têm feito, né, é tentar otimizar essas estratégias de SEO, né, de UX, trabalhar ali com estratégias de Core Web Vitals, né, para melhorar o carregamento do site, dentre outras estratégias. Mas, assim, de prontidão, o que dá para a gente entender é que esse tráfego, ele pode ser, enfim, ele tem uma tendência a ter um VCTR mais alto, mas às vezes pode oscilar, né? Então, vai depender muito do conteúdo, né? Se o artigo é mais longo, como é que está a velocidade do site, né? Então, muito atrelado a essas questões também, né? E como estratégia que, além das que eu citei, a gente também tem ali, né, otimizar conteúdos evergreen, que são ali vitalícios, né? O IDs com recirculação interna no site e também o Publisher Campaign Studio. Eu vou depois, mais para frente, a gente cita ali em maiores detalhes, mas são estratégias para aumentar, né, justamente a taxa de retenção desses usuários e torná-los uma audiência, né, um usuário fidelizado, que se torna ali, né, enfim, que retorna mais vezes ao site, ou se mantém por mais tempo no site. Depois a gente tem ali o tráfego social, que nada mais é, então, que o tráfego, né, o usuário que vem das redes sociais, né, ali a gente cita Facebook, Instagram, né, o X, dentre outros. Enfim, qual que é o perfil desse site, desse usuário? Ele acaba por ser, um público um pouco instável, no sentido de que vai depender muito do conteúdo em si, né, então do interesse prévio desse público. Só para dar um exemplo, vamos supor que esse usuário ele já tem um gatilho, ele já tem um ponto específico que ele quer se aprofundar, e aí da rede social para o site, ele já quer saber aquela informação, mas ele não, às vezes pode ser que não fique tanto tempo no site. Então, a ideia ali é entender qual que é esse público, né, e fazer essa segmentação, porque vai depender muito justamente desse perfil do público. E aí, como uma estratégia, focando tanto em rentabilização quanto em manutenção desse usuário, a gente traz ali trabalhar thumbnails, títulos que convertem, né, enfim, testes AB de layout, entender aquilo que vai reter esse usuário para que ele fique mais tempo consumindo conteúdo e também interagindo com campanhas, né, o que promove ali uma maior rentabilização. Mas, enfim, voltando só rapidinho, pode acontecer alguns picos, né? Então, a gente vê ali em alguns parceiros que tem essa flutuação, né? Justamente porque em dado momento pode ser que esse tráfego ali engaje muito ali e depois pode ser que caia, né? Então, é sempre bom compensar ali, pensar em estratégias para, enfim, equilibrar. Depois a gente tem tráfego de referência. Como é que funciona? A gente tem, é claro, o tráfego que vem, né, por exemplo, quando a gente envia um link ali de indicação para um amigo ali no WhatsApp, mas muitos parceiros usam uma estratégia ali de colocar seus links dentro de sites de parceiros, né, então matérias citadas, por exemplo, né. Então, como é que é o perfil dessa audiência? Pode variar bastante, tá? Mas tende a ser mais contextual. Então, tal qual, assim, o social, pode ser que dependa muito ali do conteúdo em si e o interesse prévio desse usuário. Então, ali a gente tem que entender como otimizar esses pontos, né, para gerar um maior impacto na rentabilização, né, na monetização.
O que a gente entende é que se o conteúdo ele for complementar, então, consequentemente, né, a gente observa uma maior permanência desse usuário dentro do site, né, o que gera um CTR interessante ali. Então, como estratégia, a gente cita ali, né, então, criar estratégias de conteúdo, entender ali, trabalhar com backlinks, né, qualificados e também buscar equilibrar, né, para manter, assim, esse tráfego constante. Depois ali a gente tem tráfego pago de ads, né? Muitos publishers estão usando como algo complementar, né? Enfim, mas só para vocês entenderem, né? Basicamente o tráfego pago, conforme o nome já cita, né? Então, visitas geradas por campanhas pagas. Como é que é o perfil dessa audiência? Ele é mais direcionado, então tem ali um cuidado, tem que haver um cuidado sobre o retorno sobre o investimento, né? Sobre o ROI. E tem que ter um conteúdo relevante para engajar. Então, ali tem algumas estratégias que parceiros usam que visam fazer com que esse usuário fique mais tempo dentro do site ali, né? Então, focar em campanhas de conteúdo patrocinado com bom CTR, né? Olhar ali para landing pages pensadas para conversão e engajamento, buscar outras estratégias focando muito em monitoramento, né? Então, algo que a gente vê muito tem que ter um cuidado, um olhar para as métricas, para manter um ROI positivo. Então, esse é o cuidado que a gente traz, né, como uma sugestão, né, sempre olhando aí para essas métricas para manter, né, uma boa conversão. E aí, o Discover, que é uma fonte de tráfego relativamente recente, né, que a gente vê, que é basicamente a recomendação ali do Google baseado no comportamento do usuário, né, então, via app ou homepage. Esse tráfego, ele é mobile, né, então é muito segmentado, e tende a ter um scroll rápido, né? O que isso significa? Em muitas circunstâncias, acaba que esse usuário ele passa o tempo por sessão, né? Acaba sendo mais curto, né? Então, nem em todos os casos, mas é por isso que é importante entender ali estratégias para otimizar e fazer com que esse usuário fique mais tempo navegando. E aí, enfim, a gente tem ali cita como exemplo, né? Investir em headlines otimizadas, conteúdo com apelo emocional, informativo, enfim, melhorar o tempo de carregamento mobile e o UX para reter. Acho que também vale trazer como um ponto assim adicional a todas essas estratégias que essas fontes de tráfego, elas trabalham, elas se comunicam, né? Então, o que muitos publishers têm feito é buscado, por exemplo, eles já têm ali um tráfego orgânico, né, do Discover, mas eles buscam complementar com tráfego pago, por exemplo, buscam ali, então, melhorar o carregamento da página, ou então segmentar, né, para mostrar, enfim, com relação às campanhas, até as landing pages, a depender do perfil desse público. Então, acho que é mais essa alusão, né, de que é possível complementar e não ficar tão dependente, assim, de uma fonte de tráfego ou outra, né, tentar complementar ali, né, enfim, trabalhar com diferentes fontes. Mas, enfim, a questão do Discover é altas impressões, CTR pode ser bom, mas tende a ter um tempo de sessão mais curto, por isso que é importante otimizar e entender para onde o público está indo, né, para de qual fonte de tráfego ele está vindo. E aqui, deixando meus 2 centavos também, né, Ju, acho que é importante complementar, a gente destacou esse tema aqui na apresentação porque, pelo menos na minha leitura, né, e acho que é um pouco do que a gente, quando conversa com o mercado, acaba escutando, cada vez mais agora, né, com os adventos aí de novas tecnologias, né, AI, a mudança também no perfil de consumo, né, de mídia, de produto, né, dos usuários, o que já era ouro antes passa a valer cada vez mais, né, então acho que entender o consumidor do teu site, entender o tipo de usuário que está ali, né, o mix de audiência que você tem, ele passa a ser cada vez mais essencial para você, obviamente, ter um bom sucesso. Tanto quando a gente olha para a monetização, como também olhando para a produção, distribuição de conteúdo, né? Então, por exemplo, com um brand lover, né, que é o cara que vem ali direto, talvez seja um usuário, por ser mais fidelizado, mais engajado, que além de publicidade, né, monetização, você talvez possa pensar em abrir serviços como de assinaturas, né, ou tentar monetizar esse usuário de uma outra forma. Agora, o usuário que chega ali através de uma rede social, a gente sabe que ele diferente do que vem do direto, ele já não é tão fidelizado assim. Então, para cada perfil de audiência ali, a gente precisa ter uma estratégia de conteúdo e, obviamente, de monetização diferente. E a tendência é que esses parâmetros, eles passem a mudar cada vez mais, né, pessoal? Sobretudo os de SEO, direto, Discovery, né, que a Ju acho que citou muito bem, sobretudo com o advento aí da AI, né? Então, o perfil de consumo ali do usuário, como ele busca, né, sobretudo da geração mais nova,
tem mudado, né? E além disso, dentro do search, né, tem aí cada vez mais esse avanço, aceleração do AI, né? Então, em breve, pode ser que além desses 6 tipos de audiência e classificação de usuário, em breve, acho que no curto espaço de tempo, a gente deve ter algumas outras fontes de tráfego também segmentadas de uma forma individual, né? Então, acho que conhecer a audiência do teu site, trabalhar com uma estratégia específica para cada perfil ali dentro, é algo que ajuda muito aí, tanto na produção de conteúdo, distribuição, como também, né, a monetização ali da audiência e do inventário digital de vocês, né? Com certeza. E aproveitando esse gancho, eu vou falar um pouquinho, então, das métricas para análise de performance, né? Então, aqui, acho que, conforme o Lourenço falou, assim, é muito importante entender, né, como é que essas métricas podem impactar a performance do site, né? Então, assim, sempre ter um olhar atento ali como que elas se conversam entre si também. Então, vou começar falando do CTR, que é o click-through rate, né? Então, ela representa ali muito a taxa de cliques e diz, basicamente, só para dar um resumo, né? Ela indica ali se o número de cliques, né? A quantidade de usuários que clicam, de fato, nos widgets, está em concordância com o número de impressões, né? Então, aqui, com relação o número de cliques em relação ao total de impressões. Depois a gente tem o CPC, que é o valor médio pago pelo anunciante a cada clique em um anúncio. Só para fazer um adendo, essa métrica, ela também é muito lida ali pelo lado de anunciantes. Então, quando existe uma maior competição por um determinado espaço dentro do widget, a tendência é esse CPC ser maior, porque daí os anunciantes entendem, né, que esse de fato, é um widget que está gerando ali uma maior conversão, e por conta disso eles pagam mais para ter seus anúncios exibidos nesse espaço. Mas claro que, conforme eu comentei, essas métricas conversam entre si, né? Então, existe ali uma horizontalidade que é importante levar em consideração. A maioria dos publishers visualizam ali o VCPM, que muitas vezes acaba sendo a principal métrica ali que te diz, olha, tem alguma coisa dando certo ou não, tem alguma coisa dando errado aqui. Então, acho que essa é a principal métrica que nos diz o que precisa ser otimizado, né? Que nada mais é, então, que o valor, né, o custo a cada 1.000 impressões visíveis, ou seja, as que realmente aparecem na tela do usuário. Depois a gente tem as impressões reais, né, que a gente, como impressões ali no painel da MGID, vocês podem visualizar como Views with Visibility, né, então, visualizações com visibilidade, que é quando o usuário rola pelo menos 20% do conteúdo do widget, por exemplo, dando como exemplo ali no widget no final da página, quando o usuário rola em cima desse widget, de fato, o visualiza, né? Então, essa métrica ali também é muito importante, por ela conversar diretamente com a taxa de visibilidade, que é a porcentagem de impressões que o anúncio, né, ou widget, né, foi visível na tela por pelo menos 1 segundo, ou seja, 50% da área, de acordo com o padrão do mercado, é claro. Mas eu também acho que é importante ressaltar que essas métricas, por elas se dialogarem, às vezes, quando a gente vê que o CPM caiu, muito provavelmente outra métrica também pode ter oscilado. Então, às vezes, o CPM caiu porque o CTR caiu, porque a taxa de visibilidade caiu. Então, é importante ter esse olhar ali horizontal. Deixando meu comentário também, Ju, acho que, enfim, o conceito por trás dessa lógica, na verdade, ele é super simples, né? Para você ganhar dinheiro para o anúncio que você está exibindo ali, né, com o MGID nesse caso, algumas coisas precisam acontecer, né? Então, o usuário, obviamente, ele entra no site, dos usuários que entram no site, nem todos chegam na posição de publicidade, dos que chegam na posição de publicidade, nem todos conseguem ver, né, o anúncio ali, como a Jo explicou muito bem, e quando eles vêm, aí a gente ainda precisa que o usuário ele clique, né, nesse banner, provavelmente gerar uma receita para o veículo, para o publisher, né? Então, o potencial financeiro aqui de vocês, ele está muito atrelado, primeiro, à quantidade de page views, usuários únicos que vocês conseguem entregar com o CPM, né, em média, que vocês estão recebendo, mas o CPM, como a Ju explicou muito bem, ele está, sobretudo, atrelado a essas 3 principais métricas, né, que é visibilidade, taxa de cliques, né, CTR, e no nosso caso aqui, mas para publicidade nativa ou campanhas de performance de uma forma geral, né, o CPC ou CPM, ou seja, o valor que os anunciantes do outro lado da ponta estão pagando, também entram nessa equação, né, então, quanto mais saudável, né, mais saudáveis, né, forem esses parâmetros no site de vocês, em teoria o potencial financeiro também, ele é muito maior, se a gente tiver, obviamente, uma audiência ali, né, uma quantidade de usuários legal para trabalhar. Com toda certeza.
E aqui a gente traz também sobre a questão das métricas, né? Como que elas, conforme o Lorenzo falou também, a gente identifica ali que por elas conversarem muito entre si, quando a gente vê ali uma queda, por exemplo, no VCPM, muito provavelmente, então, outra métrica também pode ter caído, né? Então, aqui a gente traz como exemplo, muitos casos, assim, quando o publisher anota uma queda no VCPM, aí ele vai analisar nas métricas e a taxa de visibilidade caiu, né? Então, assim, às vezes é porque o widget foi movido para baixo do bloco de comentários, por exemplo, né? A gente, só fazendo um parâmetro, parênteses, o nosso carro-chefe em termos de monetização é o widget Smart, né, que fica embaixo do artigo, e ele acaba impactando diretamente as métricas, né, o seu posicionamento em si. Então, quando existe essa alteração, isso impacta ali a taxa de visibilidade, que gera ali uma menor taxa de cliques, que por consequência faz com que os anunciantes entendam ali que tem uma menor competição por esse espaço e acabam por diminuir o seu CPC, né? E por consequência disso, né, entra ali algo gradativo, faz com que o SPM também caia por essas métricas, né, enfim, acabarem por sendo impactadas. Então, por isso a importância ali de sempre ter esse olhar atento, né, o que está acontecendo no site, a essas diferentes métricas, para conseguir pensar em estratégias eficientes, né, efetivas, para pensar ali em soluções nesse sentido. Dando seguimento aqui, então a gente também, para olhar essas métricas, vocês têm ali o painel da MJD que vocês têm acesso, né? Então, ali tem uma série de segmentações, possibilidades de análise, lá estão essas métricas, inclusive, então vocês conseguem filtrar o tipo de métrica que vocês querem analisar por período de tempo, fazer comparações, então dá para analisar por site, por data, país, né, tipo de dispositivo, sistema operacional, origem de tráfego, tipo de tráfego, por país, uma série de outros filtros possíveis, tá? E além disso, aqui a gente traz alguns exemplos de relatórios, né? Então, para fazer essas análises, dá para entender o que está acontecendo por cada widget. Então, muitos publishers entram nesse painel para identificar mais a fundo, né? O que está acontecendo em cada widget, né? Porque a métrica do widget Smart, no final do artigo, é muito diferente da régua ali do WinArticle, né? Então, é importante também entender o que está acontecendo em cada widget dentro do site. Aqui também tem um detalhamento por hora, né, diariamente, mensalmente. Então, é possível fazer comparações. Vocês conseguem comparar um período de tempo com outro, né, dentre outras métricas que são tão essenciais aí no mercado de publicidade nativa, né, enfim, para potencializar, de fato, a monetização. Vou deixar aqui o Lorena. Vamos lá, contar um pouquinho do conceito, então, né, para a gente aterrissar um pouco dessa história do que é publicidade nativa, né? Eu acho que o conceito por trás, se você puder passar o slide, Ju, tem um texto aí explicando um pouquinho, mas ele é super simples, na verdade, né? Como o próprio nome ele já meio que implica, né? A publicidade nativa é um elemento publicitário ali no site que parece ser um elemento nativo do próprio site, né? E a gente lê como elemento nativo porque ele segue ali, né, o mesmo posicionamento de marca, layout, né, a configuração, dimensão, né? E muitas vezes ali acaba sendo uma publicidade, um anúncio, ou no nosso caso aqui até uma matéria recirculada, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que para o usuário que está consumindo ali aquele conteúdo, navegando, acaba sendo muito pouco intrusivo, né, muito confortável para a navegação dele, uma vez que aquele elemento ali, ele é super convergente, né, enfim, com layout, né, a estratégia ali de entrega de conteúdo do site, né. Então, com isso, né, a principal proposta de valor da publicidade nativa, por ser uma publicidade que, em teoria, menos intrusiva e mais confortável para o usuário, dela a gente pode esperar algumas métricas de engajamento um pouco maiores, né, como algo que a gente citou bastante aqui, o tal do CTR, né? Então, o conceito por trás de publicidade nativa ele é basicamente esse, né? É uma mídia, uma publicidade que vai casar, né, com o layout, né, com o posicionamento de marca, o conteúdo ali do site, e para o usuário que está consumindo aquela matéria ou até mesmo um anúncio, né, a taxa de engajamento tende a ser maior, dependendo da métrica que a gente olha, por essa questão, né, por ser pouco intrusivo, né, e ser confortável, né, para a experiência ali do leitor. Dentro desse contexto, né, acho que falando um pouquinho aqui de MGID, né, o nosso foco aqui, o core business, né, da empresa, digamos assim, é publicidade nativa, junto com recomendação de conteúdo, mas hoje a MGID é uma edtech, né, que já tem aí mais de 20 anos de atuação no mercado, presença em basicamente os 5 continentes, uma empresa global, né, com um time de engenharia muito forte.
Mas o que a gente faz aqui, na verdade, vai um pouco mais além do que a publicidade nativa ou só recomendação de conteúdo, né? Então, a gente também trabalha aí com outros formatos de mídia, né, que são mais utilizados, talvez, pelo mercado, como rich media, o próprio display, né, vídeo também. Então, a nossa proposta aqui, acho que ela cai muito em cima de 3 principais pilares, né? O primeiro deles, óbvio, é a monetização, né? O quanto que a gente consegue trazer de receita publicitária, né, para os parceiros, para os publishers, né, que trabalham com a gente. O segundo pilar, ele passa muito por desenvolvimento, retenção da audiência, né? E a gente vai falar um pouquinho mais de alguns serviços, né? Algumas ferramentas que a gente oferta aqui para olhar um pouco mais para isso, né? E o terceiro pilar, né, ajudá-los aí com ferramenta, né, com inteligência contextual de AI, a inclusive promover as campanhas diretas, né, que o time comercial de vocês acaba vendendo, né. Então, a MGED é uma edtech global com mais de 20 anos, aqui no Brasil a gente já atua tem uns 5, e a nossa proposta ela passa muito em cima disso, né, o nativo aqui, né, publicidade e recomendação de conteúdo é o nosso foco, né, é a especialidade da casa, mas hoje a gente já tem uma plataforma multiformatos, quando a gente olha não só para a monetização, mas também com alguns outros recursos ali para ajudá-los aí com a questão da audiência, né? Então, acho que quando a gente olha para a monetização, né, audiência, né, e esse terceiro pilar, olhando para a monetização direta de vocês, eu acho que a Ju, em breve, né, a gente vai cobrir um pouquinho disso na apresentação, mas olhando ali para o primeiro pilar, né, que é a receita publicitária, a monetização, aqui a gente resolveu destacar para vocês quais são os nossos principais formatos, né, então acho que, inclusive o Smart, que é o primeiro ali, a Ju comentou algumas vezes, é o carro-chefe da casa, né, o formato campeão, é realmente o formato que geralmente a gente trabalha ali no final do conteúdo, né, das páginas de artigo, e ele leva esse nome porque dentro das entregas que a gente consegue fazer aqui, olhando não só para algoritmo, mas também, né, ferramentas, enfim, otimizações que a gente consegue usar, ele é o formato mais completo, né, a gente consegue fazer exatamente tudo que tem disponível aqui no MGID através desse formato, recirculação, Brand Campaign Studios, monetização com vídeo, com display, com programática. Então, é um formato que, como fica ali no final da leitura do usuário e a entrega ali, além de matérias recirculadas, a ideia é que a gente entregue um anúncio que seja contextualmente favorável para aquele usuário, né? Ou seja, que tenha a ver com o que ele está buscando ali. O que a gente vê é que, por exemplo, nessa posição, como a Ju já comentou, talvez a taxa de CTR, né, olhando mais ali para clique, né, para demanda de performance, ela seja um pouco maior. Em contrapartida, a gente também trabalha com outras posições ali dentro do site com a mesma proposta de valor, né, e aí fica o exemplo do Inarticle, né, que é essa widget, onde a gente consegue jogar monetização, recirculação de matérias do próprio site, ou até mesmo trabalhar com essa solução para venda direta, só que ela fica no meio do artigo. Né? Então, fazendo aqui um comparativo, né, com o Smart, diferente talvez de um formato no final do texto, onde a taxa de clique ou a chance do usuário clicar seja maior porque ele já terminou a leitura, com o Inarticle, por exemplo, talvez o CTR seja um pouco mais baixo do que o Smart, mas em contrapartida ele nos dá, né, uma visibilidade um pouco maior, por ele estar posicionado, obviamente, numa posição um pouco mais acima. Então, cada formato aqui ele vai ter uma proposta, né, diferente, né, e para cada publisher ali, dependendo da estratégia, a gente tem algumas opções ali para entender o que funciona melhor. E acho que aqui, seguindo a linha, tem alguns outros formatos complementares, né, que eu acho que vale citar aqui é o back button, ou botão voltar, né, em português, e ele leva esse nome porque ele é uma page view 100% da MGID, incremental, né, que acaba aparecendo para o usuário na hora que ele tem um movimento de retorno dentro do site, por isso o botão voltar. Então, vamos supor que o usuário está lendo o Facebook, ele vê uma matéria do site de vocês, acessa essa matéria, depois dessa matéria ele clica numa outra matéria relacionada e ele clica em voltar, para voltar para a homepage ou para essa outra matéria. Nesse momento do usuário, né, a gente consegue monetizar ele, gerando essa page view adicional, a gente coloca ali não só anúncios, né, mas também outras matérias recirculadas. E a ideia com isso não só trabalhar com mais monetização, mas também ajudá-los aí com o aumento da audiência do site, engajamento, a retenção daquele usuário ali dentro, né, fazer com que ele consuma mais matérias também. E seguindo em linha aqui, a gente tem o Insight Notification, que é como se fosse um push, né, notification. É um formato também muito pouco intrusivo, né? Ele tem ali a opção do usuário fechar, a gente consegue configurar ele
em vários momentos ali, por exemplo, do scroll do usuário, né? Então, eu quero que esse insight apareça a partir do segundo scroll do usuário. A gente tem, né, algumas flexibilidades aqui pensando em configuração. E é um formato, como vocês podem ver, de altíssimo impacto, altíssima visibilidade, né? Porque ele fica ali no header ali, né, do site. E muito pouco intrusivo, né, para o usuário, porque ele tem, inclusive, a opção de fechar, né, esse formato. Então, ali dentro, além de cards de anúncio, a gente também consegue jogar matérias recirculadas do próprio site, né, então é um formato que pode trazer aqui um incremental de receita interessante, sem, né, atrapalhar ali a experiência do teu consumidor, do teu leitor. E por último, né, mas não menos importante, nós temos o sidebar, que é um pouquinho de tudo isso que eu já falei, né, mas é uma widget que fica, obviamente, ali na lateral do site, né? Então, a gente vê aí vários veículos com background vazio, muitas vezes, né? Então, é um espaço ali que, geralmente, para deixar o feed ali de notícias um pouco mais conciso, os veículos acabam não monetizando, deixando para trabalhar com uma campanha mais interna, né? Então, é um formato que, para esse tipo de situação, pode funcionar bastante por ser uma receita incremental, onde a gente ainda assim também consegue incluir ali matérias recirculadas, né? Então, esse é um geral aí dos nossos principais formatos. Aqui a gente quis destacar um formato exclusivo nosso, da MGID, que é o Web Stories. Então, além do próprio Google, obviamente, né, que é o detentor do formato, aqui no Brasil, como plataforma, só a MGID hoje consegue ajudá-los aí na monetização desse espaço, né? Então, o vídeo está passando, acho que fica claro entender, mas ele é um anúncio, né, uma publicidade que aparece ali a partir do 7º card do Web Stories, que eu acho que é um formato aí de conteúdo, né, distribuição que tem ganhado cada vez mais tração, até porque, enfim, é um formato que casa muito ali com tráfego de social. A gente sabe que a atenção do usuário, né, ela está cada vez mais reduzida, a gente sabe que o formato de mídia hoje que mais retém essa atenção é o vídeo, né, vídeos curtos de preferência, então é um formato que tem ganhado cada vez mais tração na estratégia de conteúdo aí dos portais, e com o MGID é possível fazer essa monetização também, né? Com toda certeza. Acho que, complementando aqui, a ideia agora é a gente falar um pouquinho mais sobre como otimizar, né, a receita usando esses recursos da MGID, né? Então, agora, vocês já entendendo quais são os formatos que a gente trabalha, acho que faz sentido, então, falar um pouquinho sobre outras soluções que também têm como foco a rentabilização, né? Então, a primeira delas ali é o botão Leia Mais, que é uma ferramenta, ou melhor, uma solução, que visa, então, colapsar, né, o artigo com foco em deixar o widget Smart numa posição de maior visibilidade, né? Então, a consequência imediata disso é o aumento da taxa de visibilidade, o que melhora ali, né? Então, como uma média de 10 a 15%. A visibilidade, é claro, e também a rentabilização. Então, ali é uma ferramenta ali que solução que muitos parceiros utilizam com foco em melhorar a receita. Outra sugestão ali, que aí já vem muito uma questão interna nossa, né? Então, eu, como gerente de sucesso ali, eu cuido muito para verificar ali possibilidades, tanto, né, em parceria com vocês, né, com os publishers também, mas para entender o que a gente consegue fazer para melhorar a rentabilidade, né? Então, uma dessas sugestões é, então, trabalhar com testes de layout, né, fazer testes AB, fazer algumas melhorias no layout, né, ajustes ali nas configurações. Então, tudo isso é possível. Além disso, a gente tem uma ferramenta que é o Publishers Campaign Studio, que nada mais é do que, enfim, é uma ferramenta que possibilita que os parceiros criem, né, campanhas através do nosso painel para serem exibidas dentro dos nossos widgets, né? Então, por exemplo, dentro do widget Smart, né? Então, a ideia ali é que, só para dar um exemplo, vocês têm, vamos supor, uma matéria dentro do site que vocês querem dar um boost ali durante uma semana para gerar o máximo possível de cliques. Aí vocês conseguem, então, criar essa campanha para exibir essa campanha dentro do widget da MGID durante um período de tempo determinado. E não só matérias, como também campanhas mesmo. Assim, às vezes vocês querem gerar uma receita incremental, tem alguma campanha ali de que vocês querem exibir, enfim. A gente também tem essa parceria para nesse sentido também, tá? E além da receita, é claro, também é importante observar ali outras possibilidades para atrair e engajar leitores, né? Então, a gente, só para complementar, pessoal, além da gente ser uma plataforma de publicidade nativa, a gente também visa auxiliar os nossos parceiros em diferentes frentes, né? Então, a gente quer abraçar ali também a questão ali de ajudar os parceiros a melhorar o engajamento dos seus sites, a gente ajuda com análise de SEO, a gente tem ferramentas ali também voltadas para análise de carregamento, de velocidade dos sites, a gente quer auxiliar os parceiros a crescer, né? Então, é uma via ali de mão dupla, a gente está ali tanto para a receita,
mas também nesse sentido de otimização, tá? Então, uma dessas questões ali que envolve essa recirculação interna, a gente falou no começo, né, também, que é uma solução, né, da MJD, que é a recirculação interna de conteúdos das matérias do site dentro dos nossos widgets. Então, semelhante ao Publisher Campaign Studio, essa solução, ela entrega, então, essas matérias, só que é de forma automática. Então, a gente tem uma inteligência que interpreta ali as matérias. A gente pode também fazer algumas configurações, como, por exemplo, para ajustar ali apenas matérias da última semana, mas exibindo, então, essas matérias que têm uma maior probabilidade de gerar uma conversão, né? Ou melhor, um engajamento com esse usuário. Então, ali é muito interessante como a gente consegue trabalhar com essas possibilidades para promoção, né, e melhorar a taxa de circulação interna da audiência dentro do site, né, para retê-la. Aí aqui, Gil, você fazendo meus 2 centavos aqui também, acho que tanto para a recirculação interna como para o Brand Campaign Studios, né, que você apresentou muito bem, acho que o mais bacana aqui é que o publisher, né, o parceiro, ele consegue utilizar do nosso algoritmo, da nossa inteligência contextual, né, e também das ferramentas de inteligência artificial que a gente tem aqui. Então, ele consegue usar a nossa tecnologia sem custo adicional para justamente impulsionar a audiência do site, né? A gente sabe que, no final das contas, uma coisa alimenta a outra, né? Não tem como você fazer dinheiro sem audiência e vice-versa. Então, acho que você passou muito bem aí. Um pouco da nossa proposta passa por isso também. E eu acho que são 2 tecnologias aí que podem ajudar muito, né? Sobretudo com essa questão do algoritmo, a inteligência que a gente entrega sem custo adicional nenhum. Sim, com certeza. E, além disso, a gente, conforme eu citei, a gente tem ferramentas ali que promovem, né, e facilitam a análise de Core Vitals, né, de análise de SEO. No começo desse webinar eu falei sobre a questão de diferentes fontes de tráfego, né, então, para muitas fontes de tráfego, é crucial que o carregamento do site esteja ok, né, que esteja otimizado. Então, a gente entende isso e a gente quer ajudar os parceiros a seguir com essa otimização contínua, né? Então, assim, uma dessas ferramentas que a gente promove é algo para uma auditoria, né, de SEO, que está disponibilizada ali no painel para todos os parceiros. Então, vocês têm acesso a essa ferramenta e ela promove ali essa análise, né? Traz ali, por exemplo, meta tags, sugestões de otimização, né? Se existe algum problema de desempenho ou se tem alguma falha de algo que precisa ser otimizado. E aí, como um case study, a gente traz ali, né, um parceiro, que é o Diário do Rio, só para, antes de mais nada, contextualizar. A gente tinha uma situação ali com esse parceiro, onde eles queriam aumentar a taxa de circulação interna dos usuários dentro do site, né, para aumentar o tempo por sessão desse usuário. E aí, uma estratégia que a gente usou conjuntamente, né, trabalhando junto com eles, a gente pensou, então, uma solução que trabalha justamente pensando em fazer com que esse usuário fique mais tempo no site, ao mesmo tempo que a gente gera, então, uma receita incremental para esse parceiro. Então, se trata do formato in text, aqui na tela dá para visualizar como é que ele se apresenta no site, mas a ideia, então, é a gente fazer ali um text personalizado de acordo com o layout, né, com a linha editorial do site, onde a gente apresenta, então, 2 blocos de recirculação interna das matérias do site e também um bloco ali de publicidade, né, de campanhas ali da MJD. O que, em termos práticos, gera, então, um aumento de 15% a 20% no número de page views e também de 12% a 15% no aumento de receita. Então, é muito bacana essa história de sucesso, a gente sempre traz ali como uma iniciativa, né, algo criativo que a gente pensou, por justamente a gente pensar em diferentes frentes, né, de buscar inovar e tentar ajudar os parceiros o máximo possível. Bom, eu acho que com isso a gente encerra a apresentação, né, Ju? Queria, enfim, agradecer a todos que ficaram até agora. A gente tem alguns minutinhos ainda, né, programado. A ideia era que abrir uma sessão, né, de perguntas e respostas. Então, peço que mandem aí no chat, engajem, e a gente vai lendo aqui. Eu acho que algumas já recebemos, né? Certeza. A gente já viu aqui algumas perguntas, eu vi que a Bruna, né, a Bru aqui da parte de marketing já respondeu algumas delas, mas vamos ver aqui a primeira delas. Eu vi aqui do Douglas, como eu faço para implementar esse Web Stories no site? A Bru pode passar ali para vocês um contato, né, com a gente, né, da parte de gerência de conta, mas a ideia ali a gente consegue fazer, enfim, ajudá-los com isso, tá? Então, ali a gente a gente é pioneiro, né, na monetização de Web Stories e a gente consegue auxiliá-los com isso, tá? Então, ali a gente já passa o contato.
Mas acho que vale citar, tá, João? A implementação hoje ela é super simples, através do GUT, tá, o Ad Server aí do Google, que vocês já utilizam, tá? Então, é isso, entre em contato com a nossa equipe que a gente pode dar, né, as direções, mas no geral é uma implementação assim simples, né, rápida do nosso lado. Enfim, é um formato, como a gente comentou, exclusivo nosso também, né, então pode ser uma boa opção para a gente testar. Veja aqui também uma pergunta do Beto, né? Bom dia, tem alguma opção para melhorar o conteúdo oferecido pelo MGID? No site aparece muito o jogo do Tigrinho. Ótima pergunta, inclusive acho que dessa pergunta que talvez os parceiros acabam mais questionando aí no dia a dia, é natural, é importante, óbvio, né, ter essa preocupação do que é exibido ali para os usuários de vocês, e a resposta é sim, tá, Beto? A gente tem algumas opções aqui de bloqueio, né, se eventualmente for necessário, mas até de otimização, configuração, que a gente consegue fazer do nosso lado para, de repente, se for interessante, limitar, né, alguma determinada categoria de anúncio, né. O que a gente sempre passa aqui, Beto, a mensagem que a gente deixa para os parceiros é que esse é um volante que precisa ser dirigido a quatro mãos, né? Porque cada veículo ele tem uma estratégia diferente, né? Tem veículos que acabam priorizando mais ali a receita publicitária, tem outros que têm uma cautela um pouco maior ali com a linha editorial, né? Com o usuário que está ali. Então, no final das contas, é muito uma estratégia que cada veículo tem, né? E a ideia aqui que a gente passa é que a gente sempre precisa trabalhar, né, com o maior potencial, o mínimo potencial financeiro possível, com o mínimo de qualidade garantida, né? Então, você citou aqui o Tigrinho, né? É um tipo de anunciante que compra bastante, né? Plataformas de native, e eles ajudam muito ali com as questões de CTR e CPC, né? Por ser ali um criativo muitas vezes um pouco mais chamativo, né? As taxas de clique para esse tipo de campanha, eles acabam sendo mais altas, né? Então, qualquer bloqueio, limitação que a gente faz, obviamente, pode ter um impacto financeiro, né? Por isso que a mensagem é sempre essa, né? A gente trabalhar isso junto com vocês. Mas sim, né, Beto, respondendo a tua pergunta, a gente tem sim algumas opções aqui de configuração, otimização e até eventuais bloqueios que a gente consegue fazer. Isso, obviamente, uma vez alinhado com vocês, né? Com certeza. E assim, complementando também, a gente consegue, enfim, vocês passando para a gente consegue então seguir com essas filtragens, entendendo, né, esses pontos assim de variação, a depender do parceiro, né, e suas estratégias também ali de monetização. A gente tem uma dúvida ali da Gisela quanto ao valor de CTR que vocês julgam saudável. Acho que é importante fazer um adendo que o CTR pode variar muito a depender do formato de anúncio. Então, ali o Smart Widget, ele tende a ter um CTR muito mais alto do que o Widget Nártico, por exemplo. Então, ali como uma média, a gente destaca ali em torno de 5%, como uma média de CTR, mas pode oscilar, assim, a depender do parceiro, né? Muitas vezes, assim, também das fontes de tráfego, né? Enfim, de onde que está vindo, né? Enfim, o perfil de engajamento desse usuário. Então, o que a gente diz de forma prática aqui, quando está o widget Smart em uma posição de maior visibilidade e os usuários engajam mais com esse widget, então a expectativa é que o CTR seja mais alto, tá? Mas isso não é uma regra, isso vai variar muito a depender do parceiro e também do tipo de formato, porque o widget nártico, por exemplo, vai ter um CTR mais baixo do que o Smart, enfim, algo assim bem objetivo. E acho que a Ju comentou muito bem, vale destacar, o CTR é um parâmetro que ele, né, a gente consegue direcionar ele dos dois lados, né, do lado do veículo e também da plataforma, né, porque às vezes pode ser uma questão da audiência, do site, por exemplo, por algum motivo aquele usuário que entra ali não clica tanto, pode ser uma questão do lado do anunciante também, às vezes o produto que ele está vendendo não é tão, às vezes o criativo que ele está usando para divulgar aquilo não seja tão qualificado. Então, CTR, como a Ju comentou muito bem, né, vai depender muito, né, da estratégia ali de como cada veículo opera, né, mas ele é uma métrica que pode ser direcionada de alguma forma, tanto do nosso lado como do lado de vocês, né, e a Ju comentou muito bem, né, 5% até uma média alta do que vocês acho que acabam vendo aí com outras plataformas, né, em outros veículos, mas publicidade nativa, recomendação de conteúdo, por ter uma proposta muito atrelada, obviamente, ao clique, né? É o tipo de anunciante que compra muito esse anunciante, no final das contas, né? Esse tipo de banner, perdão, no final das contas, o que ele busca, na maioria, acaba sendo um clique, né? Para chegar no CPL, no ROI. Então, para nós aqui, né? Plataformas de native, recomendação de conteúdo no MGID, essa métrica até acaba sendo um pouquinho acima da média do mercado, né? Acho que a partir de 1% ali, de uma forma geral, quando a gente olha tudo, né? Não só publicidade nativa, já né? Ou costumava ser um CTR interessante, né? Mas
A Ju não me deixa mentir, aqui a gente já teve casos onde o CTR é 12%, 13%. Né? Então vai depender muito ali da estratégia de monetização, de conteúdo, né? E da qualidade da audiência de cada site também. Com certeza. E também, falando aqui, respondendo a pergunta do Douglas, nos pacotes com vocês, o veículo para manter o Google Ads e parte da plataforma de vocês, fora a publicidade direta? Pode sim, com certeza, a gente é 100% compatível com o Google AdSense, Né? com outros provedores, então a gente consegue ali pensar enfim, algo conjunto ali, adaptar, né, os nossos formatos. Por o widget da MGAD ser algo nativo e contextual, a gente consegue adaptar ali, entendendo também essas preferências, né, esses objetivos de cada parceiro, tá? Então, sendo sucintamente, sim. A ideia aqui é que a nossa receita, né, o nosso serviço, ele na verdade seja complementar ao que vocês fazem, por exemplo, hoje com o Google Ads, né, que é a principal plataforma aí que enfim, o primeiro comprador programático que entende saída acaba sendo sempre o Google. Então, dependendo ali da posição, né, do tipo ali de widget, formato, a gente costuma, em alguns casos, ter uma performance um pouco melhor quando a gente olha para CPM, mas a ideia não é que a gente concorra necessariamente com todas as posições do Google Ads, até porque a nossa receita ela pode ser implementar. Né? A ideia é que você trabalhe ali não só com a Media ID, com o Google, né, mas quanto mais alternativas, boas alternativas, né, de compradores programáticos ali no teu site, em teoria o seu CPM vai crescer, sua receita vai crescer. Então, a nossa proposta aqui, ela está muito mais no sentido de complementar do que necessariamente tirar um e colocar outro, né. Talvez ali para uma posição under article, né, que é onde, né, a gente costuma ter uma performance melhor, né, para nativo, né, pelo momento do usuário ali e tal, talvez ali, por exemplo, a gente consiga performar melhor do que um banner do Google Ads, mas talvez em outras posições com o Google você vai ter um pouco mais de sucesso. Então a ideia é sempre a gente entender, né, que modelo aqui para o nativo, para MGAD que faça sentido, onde a gente consiga de fato aumentar a receita não só com a gente, né, mas geral do site. Com certeza. Acho que, não sei, espero não ter passado por nenhuma outra pergunta. Eu acho que a gente matou. Matou. Sim. Se tiverem, não fiquem com vergonha, gente. Compartilhem aí as perguntas de vocês. A gente fica muito feliz, né? Acho que vale dizer que é muito legal ter vocês aqui hoje, essa participação, esse engajamento. A gente fica muito feliz. E a gente, enfim, esperamos que esse webinar tenha sido proveitoso para vocês, né? Enfim, e conte conosco. Se caso haja mais alguma dúvida, podem lançar aqui no chat que a gente fica feliz em responder. Com certeza. Faço das palavras das Ju as minhas também, tá, pessoal? Um prazerzão estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho aí de publicidade nativa do nosso mercado, de MGAD também. Para quem não for cliente, ou até mesmo para quem for, a gente, óbvio, né, segue aqui super à disposição, abertos, né, a fazer novos negócios. Espero também que tenha sido proveitoso aí para todos vocês. Obrigado para quem, né, quem ficou aqui até agora, quem conseguiu entrar também, mas acabou saindo. Então foi um prazer estar aqui hoje e, enfim, espero que tenha valido a pena para todos vocês também. A gente fica, óbvio, né, à disposição aqui para entrar em contato, passar mais detalhes e tirar qualquer dúvida que tenha ficado também, né? Contem com a gente aí.